Olá, mãozinhas que fazem hoje apresenta o Mundo Mágico das Crianças com Maiara Rodrigues. Olá, Maiara, tudo bom? Olá, Lilian, tudo bem? Bacana a sua participação aqui no programa hoje. E o tema não poderia ser diferente de universo infantil. O que é essa magia da infância? Conta um pouquinho pra gente. Bom, o mundo mágico é a leitura. Acredito que todos nós temos um imenso prazer de se debruçar em um livro e imaginar, né? Acredito que desde criança, cada um de nós temos um livro predileto que começou, não é mesmo? E tem na verdade, assim, sempre tem um porquê por trás de qualquer coisa, né? Então, debruçar-se num livro. Quais são as contribuições? A contribuição do livro, principalmente para a criança, ele é o despertar dos sonhos. Eu acho que é o momento em que a criança ela consegue fugir um pouco, às vezes, da tristeza que ela tem, até mesmo nós, né? Mas é onde ela consegue colocar tudo que ela tem no coração e ela consegue realizar e consegue imaginar ela como personagem principal e ela consegue realizar cada desejo. Maiara, como que as crianças escolhem o livro? É pela capa? É pelo título? Assim, de espontânea vontade, né? Por exemplo, minha filha vai à escola, às quintas-feiras ela traz um livrinho. E algumas quintas ela pode escolher o livrinho para levar para casa. Outras vezes não, é a professora que entrega para ela. Então, para você, o que você acha? As crianças elas escolhem por quê? Por causa da capa? Olha, muitas vezes as crianças elas escolhem pela capa, né? Aquela capa muito colorida, que chama muita atenção. Então, ela olha para o livro, ela não pensa na questão do título. Até porque algumas ainda, como não sabem ler, ainda estão em processo de leitura, muitas delas prendem atenção na imagem. Aí é a leitura visual. E aí a leitura visual começa e é engraçado que pela leitura visual, ela cria uma outra história em cima das ilustrações que o livro apresenta. É algo muito legal porque ela consegue, às vezes, criar uma outra história e até mesmo, às vezes, entender o que a história passou sem mesmo ter lido, sabe? Sem reconhecer as palavras. Então é uma delícia. Ela consegue esse bloqueio que às vezes ela tem por não saber ler, a imagem consegue ajudá-la. E ela consegue ficar feliz, sabe? Se divertir com toda a leitura. Maiara, por que as crianças não se cansam de ler a mesma história, o mesmo livro? Porque os pais até comentam, nossa, mas de novo, não troca de livrinho, tá sempre com aquele. Por que elas gostam de repetir inúmeras vezes uma mesma leitura? Eu acredito que por ela se identificar tanto com aquele personagem do livro, e ela deseja ler aquilo repetidas vezes porque ela quer participar daquela história. Ela quer, de certa forma, chegar a um ponto de falar assim, eu consegui viver essa história. Ela consegue fazer com que os pais, às vezes, cansados de ler a mesma história, percebam, olha, eu sou essa personagem que você está lendo. Só que ela não fala isso, né? Os pais ficam meio perdidos. Por que ela quer que eu leio tanto isso? Os pais, quando auxiliam na leitura, eles podem fazer uso de vozes diferentes para poder ser o personagem, adotar o personagem? Sim, inclusive eu acredito que esse é o principal recurso que o pai pode desenvolver. E até mesmo os professores em salas de aula. Porque o que acontece? Se mudou o personagem, na cabeça da criança, aquilo tem que ser diferente. Porque não adianta você falar a mesma voz, ela fala assim, mas pai, quem tá falando?
muitas crianças perguntam, mas quem que tá falando? Então, a partir do momento que o pai ele se envolve realmente com a história, né, ele consegue passar para a filha ou para o filho a ideia realmente daquele personagem. Ele consegue rir, chorar. E é engraçado porque a criança ela consegue diferenciar quem é o personagem que está falando. Essa agora é a hora do lobo, né? Não, agora é a voz da moça, da menina. E também vale a pena, quando a história termina, fazer uma dinâmica com as crianças, seja na sala de aula e seja dentro de casa também. Sim, a dinâmica é algo realmente muito, muito bom, que não pode faltar. Porque é onde a criança ela vai conseguir aplicar isso na vida dela. Porque a partir do momento que você consegue reconhecer que a criança ela também precisa realmente saber de conhecimentos gerais e alguns conhecimentos da história, isso acaba trazendo para ela uma bagagem cultural muito grande. E ela consegue se expressar melhor no mundo. Perfeito, obrigada pela sua participação. Obrigada. Então, não posso deixar de comentar. Obrigada para a Vanessa da Decorance, que cedeu as peças hoje para o programa. Vai fazer uma festa especial? Então acesse o nosso site www.mãozinhasquefazem.com.br. Um grande beijo e até a próxima.